Lição 7. As naturezas humana e divina de Jesus. Texto áureo. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, verso 5. Verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Leitura diária, segunda, Mateus 1, verso 23. As duas naturezas de Jesus reveladas na expressão Emanuel. Terça, Filipenses 2, versos 5 ao 8. O Senhor Jesus possui as naturezas humana e divina em sua pessoa. Quarta, João 10, verso 33. Sendo homem, Jesus afirma ser Deus, as duas naturezas, em uma só pessoa. Quinta, Atos 20, verso 28. Jesus, o Deus homem, que nos comprou com o seu sangue. Sexta, Colossenses 2, verso 9. As duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade. Sábado, 1 Timóteo 3, verso 16. As naturezas humana e divina em Jesus. Leitura bíblica em classe, Romanos 1, versos 1 ao 4, Filipenses 2, versos 5 ao 11. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Comentário. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Nicéia, 325, e a Trindade em Constantinopla, 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Tópico 1. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ponto 1. Descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1, 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus 1:20, Lucas 1:35. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Ponto 2. Declarado Filho de Deus em poder, verso 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. O apóstolo conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 5. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Ponto 3. O antigo hino cristológico, Filipenses 2, 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus,
não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, João 1:14, mas enfatiza o aspecto humano, versos 7 e 8. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, verso 6, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Tópico 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ponto 1. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, 376-444, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente, portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, Mateus 2:11, 13, 14, 20 e 21, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno, Salmos 90, verso 2, 93, 2, Isaías 40, 28. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Ponto 2. Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, Gênesis 2:4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Ponto 3. Monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia, em 451. A. Ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. B. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos 9:5, Filipenses 2:5-11. Ponto 4. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor.
A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente, como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isaías 9:5, João 10, 30 ao 37. Tópico 3. O perigo dessas heresias na atualidade. Ponto 1. Os monofisitas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, 500 a 578, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23, o Deus que se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Ponto 2. O quenoticismo. Do verbo grego keno, significa esvaziar. Filipenses 2:7. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João 17:5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos 2:5 ao 7, Lucas 7:48. Recebeu adoração. Mateus 8:2, 9:18, 15:25, João 9:38. Repreendeu a fúria do mar. Mateus 8:26, 27, Marcos 4:39. Somente Deus tem esse poder. Salmo 65:7, 89:9. Ponto 3. Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Atos 8, 9 ao 11. Conclusão. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa Igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Amém.